estamos no segundo bloco, vamos começar já com a música. Agora o duo Bossa Choro vai apresentar do Dominguinhos, né? Ilusão, Nada Mais. Vamos conferir. Muito bem, o choro, só para... é bonito, né? O choro é uma música muito brasileira, do século XIX, possivelmente 1870, surgida no Rio de Janeiro. E temos muitas pessoas importantes no Brasil, e eu diria clássicos, né? Eruditos, que fizeram e que deram a base para o choro. Por exemplo, Chiquinha Gonzaga, depois nós temos Ernesto Nazaré, e tem um choro que é muito importante, que foi o primeiro a ser composto, que, como é que é o nome dele? Hein?
É da Odeon. Mas o nome da música É Odeon. é Odeon? Isso. Então tem uma outra, a Flor, tem um outro. A Flor Mimosa. Tem um Flor outro, Amorosa. Flor Amorosa. Esse foi o primeiro chamado assim, o clássico do choro. E é bom a gente lembrar que o Brasil não tem só samba, das músicas de valor, das músicas populares brasileiras, tem outras também, né? E o choro talvez seja a mais importante e muita gente não sabe. Bom, vamos deixar falar música. Dizem que houve um problema sério técnico na primeira parte, então eu vou fazer simplesmente um pequeno apanhado do que eu disse. Eu falei que os atos morais, eles não estão soltos, eles estão vinculados a um pano de fundo que é a sua convicção fundamental. Por exemplo, se eu sou cristão, eu tenho um código moral, onde esses atos não são bons e esses atos são bons, virtudes e vícios. Naturalmente, o cristianismo é mais ou menos a cultura que está na base do nosso código moral brasileiro. E o que está acontecendo agora é que estão retirando essa base, o cristianismo, e não estão colocando nada no lugar a não ser pontuando atos morais como sendo corretos quando as pessoas aprenderam que estes atos eram errados. E aí o que dá? Um vazio. Ah, agora pode? Antes não podia, agora pode. Agora eu posso roubar, porque tem muita gente roubando e falando que mesmo roubando é honesto. Tem muita gente fazendo estupro e diz que não tem problema, porque as mulheres se ofereceram, etc, etc, etc. Então pode. É esse o problema que nós estamos questionando, porque isso é muito grave. Causa uma destruição geral daquele pano de fundo e, consequentemente, dos atos. Ninguém vai saber mais o que é certo, o que é errado. Você educa o seu filho de um jeito, a cultura que não existe mais como pano de fundo moral vai falar o contrário. O seu filho perde todas as referências, daí a pouco ele está matando, está roubando, está usando droga, está traficando, porque não tem mais referência de fundo. É isso que nós falamos. Mas agora nós estamos falando da Rerum Novarum. Então vamos começar hoje, não vamos terminar agora, nem hoje, nem sei se vamos terminar esse ano, porque vamos falar da Rerum Novarum. Em primeiro lugar, eu vou dar o texto para vocês, para não dizerem que a ideia é minha. Obviamente, o texto da Rerum Novarum é um texto revolucionário para a sua época. Houve, evidentemente, muito crescimento, mas agora nós vamos nos compenetrar em colocar esta encíclica de Leão XIII do jeito que ela é, porque ela deu início a uma preocupação da Igreja em relação à questão social e econômica. Na introdução diz assim: a sede de inovações que há muito tempo se apoderou das sociedades e as tem numa agitação febril, devia, tarde ou cedo, passar das regiões da política para a esfera vizinha da economia social. Efetivamente, os progressos incessantes da indústria, os novos caminhos em que entraram as artes, a alteração das relações entre os operários e os patrões, a influência da riqueza nas mãos de um pequeno número ao lado da indigência de uma multidão, a opinião, enfim, mais avantajada que os operários formam de si mesmos e a sua união mais compacta, tudo isto, sem falar da corrupção dos costumes, deu em resultado final um temível conflito. Comentário meu. Nós vimos aqui que o Papa está dizendo que a Igreja agora não pode se omitir e entrar nesta questão econômica, porque do lado social
já está se pulando para o lado econômico na evolução da sociedade no mundo, já é mundo moderno, né? Evidentemente, já final do século XIX. O Papa diz agora, encíclica, por toda parte os espíritos estão apreensivos e numa ansiedade expectante, o que por si só basta para mostrar quantos e quão graves interesses estão em jogo. Esta situação preocupa e põe ao mesmo tempo em exercício o gênio dos sábios, dos doutos, a prudência daquelas pessoas que são mais sábias, as deliberações das reuniões populares, a perspicácia dos legisladores e os conselhos dos governantes. E não há, presentemente, outra causa que impressione com tanta veemência o espírito humano. Nós terminamos este bloco, voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco do Questões de Fé.